Fala, nação cruzeirense, mais um vídeo aqui no Diário Celeste. Hoje a gente vai trazer as informações do Claudinho, meia de 19 anos, que é o novo reforço do Cruzeiro para essa temporada de 2020, né? Essa informação aí sobre a contratação do Claudinho foi confirmada pelo Adroaldo Leal, da Rádio 98, e já havia sido apurada pelo portal RCI de Araraquara. Então a gente vai trazer todas as informações, uma análise do Claudinho aqui agora para você conhecer o novo reforço do Cruzeiro. E se você não for inscrito no canal, já vai ali embaixo, se inscreva, deixa o gostei no vídeo, que isso ajuda muito. E no final do vídeo participa com a gente nos comentários dizendo o que você achou dessa contratação, se te deixou um pouco animado, se você não conhecia o jogador. Então participa com a gente, interaja e siga acompanhando o Diário Celeste. E como a gente disse, o Claudinho chega para o Cruzeiro aí, deve ser confirmado nos próximos dias essa transação aí, essa negociação. O Cruzeiro de forma oficial ainda não anunciou a contratação do meia, mas de acordo com as informações divulgadas pelo Adroaldo, a negociação já está acertada. O Cruzeiro contratou aí 70% dos direitos econômicos do jogador por cerca de 3 milhões de reais. O restante dos direitos econômicos continua com a equipe da Ferroviária, que era onde o jogador estava atuando, e aí o jogador deve chegar em breve em Belo Horizonte para assinar esse contrato com o Cruzeiro, né? O Claudinho, que é um jogador, um meio de campo, que também joga pelas beiradas ali, além de jogar centralizado, já vestiu a camisa 8, a camisa 10 da equipe da Ferroviária e é um jogador que se destacou na Copa São Paulo de 2020, né? Foram 4 partidas na Copa São Paulo e ele marcou 2 gols e acabou tendo aí a promoção para a equipe profissional da Ferroviária. O treinador Sérgio Soares foi quem promoveu o jogador para a equipe profissional, que vem se destacando também na equipe profissional. Em 2020 ele teve a oportunidade de jogar 3 jogos pela Copa do Brasil e marcou 2 gols, né? Foram os 2 gols dele ali pelo profissional, porque pelo Campeonato Paulista ele atuou em 8 partidas, mas ainda não teve nenhum gol marcado, apesar de ter dado uma assistência no Campeonato Paulista, então também teve essa participação de gol. Então, somando aí os jogos dele na temporada, foram 15 jogos, 4 gols marcados e uma assistência aí pelo Campeonato Paulista. O Claudinho, que jogou também os jogos pela Copa São Paulo, como a gente falou, está fazendo aí a sua primeira temporada no profissional da equipe da Ferroviária. É um jogador que vem se destacando muito no Campeonato Paulista, inclusive várias outras equipes do futebol brasileiro já haviam tentado um contato ali com a equipe paulista para tentar a contratação do jogador. O próprio Atlético Mineiro, rival do Cruzeiro, há uns meses atrás também já fez ali algum contato com o jogador, mas na época a negociação não avançou. O Cruzeiro havia tentado ali uma negociação de empréstimo com o Claudinho, com opção de compra, mas a equipe da Ferroviária recusou essa oferta, queriam vender o jogador e ficar ali com uma porcentagem dos direitos econômicos, né, para ganhar alguma coisa em uma negociação futura. E aí agora o Cruzeiro conseguiu fechar essa negociação, como a gente disse, está adquirindo 70% dos direitos do jogador. Parece que teve investidor ajudando aí, porque a equipe da Ferroviária queria parte desse valor à vista. Então o Cruzeiro conseguiu fechar com o Claudinho, que, como a gente já falou no nosso canal sobre ele, é um jogador que estava mais preparado para ser titular de alguma grande equipe do futebol brasileiro, né? E pode ser um jogador que em primeiro momento ali o torcedor não conheça, não saiba quem é, mas é um jogador que em curto prazo pode render muito bem para o Cruzeiro, né? Porque se jogar bem a Série B, pode já no ano que vem render uma negociação ali com o Cruzeiro lucrando o que pagou e muito mais do que pagou, né? Conseguindo ali um bom dinheiro, fazendo um bom dinheiro com o jogador, assim como vem fazendo o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense trabalha mais ou menos dessa forma. O Cruzeiro, além do Claudinho, também contratou o Gui Mendes há umas semanas atrás, e inclusive tem vídeo aqui no canal também apresentando o Gui Mendes. Se você clicar no card aqui em cima, você vai conhecer um pouco mais sobre o atacante. Então a gente fazendo aí esses vídeos também apresentando os reforços do Cruzeiro. O Claudinho, como a gente disse, um jogador que joga centralizado, mas se você observar o mapa de calor do jogador nesse Campeonato Paulista, ele é um jogador que joga pelas beiradas também, movimentação muito boa, principalmente pelo lado esquerdo. Se você observar o mapa de calor, é onde ele tem a maior frequência ali de jogo, né? É pelo lado esquerdo. E o Claudinho trabalha, é um destro, né? Mas também trabalha muito bem com a perna esquerda. Se você analisar alguns lances dele aí, tem jogada com a perna esquerda, com a jogada com a perna direita. Um jogador que consegue trabalhar bem com as duas pernas. Pela equipe da Ferroviária, cobra escanteio, também trabalha ali cobranças de falta, obviamente revezando ali com outros jogadores. Mas pode ser um jogador também que, se trabalhar bem isso, pode ser que renda para o Cruzeiro até bolas paradas, né? O Cruzeiro que perdeu o Robinho agora recentemente, rescindiu o contrato do Robinho, e o Robinho era um jogador que fazia essas jogadas de bola parada aí, assim como o Edilson também vinha batendo falta aí,
mas o Cruzeiro precisa também de jogador com essas características. E apesar de ter essas jogadas pelas laterais de campo, assistindo alguns lances do Claudinho, foi possível ver que o jogador puxa um pouco a bola pelo meio ali na hora da finalização da jogada. Então ele tem essa característica também de buscar o meio de campo ali, chega nas laterais, corta para o meio ali. Infelizmente a gente não pode colocar os lances dele aqui, porque vocês sabem que bloqueia, né? O YouTube não permite, porque parte dos jogos tem direitos da Globo. Então é proibido, mas se você digitar aí Claudinho Ferroviária no YouTube, também você consegue assistir alguns lances dele. E o Claudinho, ele é um jogador que tem a condução de bola ali como sua principal característica, também um jogador que tem uma visão de jogo muito boa e a qualidade no passe, além de ser um meia que dribla muito. Inclusive o Claudinho tem gol aí chapelando os jogadores, um jogador que tem uma movimentação muito boa. E algo que podemos dizer assim que não é tão legal é que como ele dribla muito, ele acaba perdendo a bola também, né? Ele aí é o 7º jogador da equipe da Ferroviária nesse campeonato paulista ali, que mais tem perda de bolas ali, de posse de bola. Então, apesar de não ser o primeiro, né, 7º ali é uma colocação que, analisando entre os 11, não é tão ruim assim, mas ele dribla muito e isso acaba resultando ali em perda de bola. Isso numa Série B, numa Copa do Brasil, pode resultar num contra-ataque, sofrer um gol. Então ele precisa trabalhar isso também para não exagerar tanto nos dribles. Um jogador que, assim como todos os outros que sobem da base, vai precisar muito evoluir a sua parte física, um jogador que tem um físico ali um pouco que precisa ser trabalhado ainda, assim como chegou o Gui Mendes, o Riquelmo subiu do profissional agora, jogadores que precisam trabalhar essa parte física. E a gente falou que é um jogador que dribla muito, né? Ele é um dos jogadores que tem a maior média de dribles certos aí no Campeonato Paulista, então um jogador que tem essa característica aí, que vem se destacando no Campeonato Paulista. Muita gente nos últimos anos vinha questionando o Cruzeiro por fazer contratações de jogadores com a idade já um pouco avançada, não investir na base, não investir em olheiros para trazer jogadores novos de fora. E o Cruzeiro nesse ano de 2020 fazendo isso, né? Com a chegada do Gui Mendes, com a chegada do Claudinho, o Cruzeiro mostrando aí que está atento às categorias de base, aos jogadores novos das outras equipes do futebol brasileiro também. E é importante, né? Os estaduais servem para isso. Sempre surge uma ou outra peça ali em alguma equipe que se torna um grande jogador do futebol brasileiro. Obviamente, nessas investidas aí o Cruzeiro vai errar, vai acertar, mas é aquilo, se o Cruzeiro acertar uma dessa, quita tudo que gastou com os outros jogadores e ainda sobra dinheiro, né? Porque acertando um jogador desse e vendendo ele no futuro, já rende muito dinheiro e consegue quitar todos esses investimentos. Então o Cruzeiro precisa ter uma qualidade ali para escolher certo, mas obviamente a gente que é torcedor tem que ter paciência e saber que vai acontecer erros também, que os jogadores vão vir e não vão ser aquilo que a gente esperava, e jogadores vão vir sendo bons e também vão errar. Então a gente precisa ter paciência, porque é a primeira temporada do Claudinho no profissional, é a primeira temporada do Gui Mendes no profissional. A gente precisa ter calma aí. Do Gui Mendes, na verdade, já é a segunda, né? Na temporada passada ele disputou a Série D pelo Ituano. Então a gente precisa ter calma com esses jogadores que não vão chegar e não vão ser nenhum Neymar que na primeira temporada já vai destruir, né? Muito provavelmente isso não aconteça, a gente precisa ter calma e ter paciência para o Anderson Moreira conseguir trabalhar com esses jogadores que, obviamente, no futuro próximo pode render muito ao Cruzeiro. O Claudinho, como a gente disse, na equipe da Ferroviária já vestiu a camisa 8, já vestiu a camisa 10, então talvez pode até preencher essa vaga de 10 que o Cruzeiro está em falta ali, né? Mas eu não sei se o Anderson Moreira faria isso nesse primeiro momento, até porque pode acabar colocando um pouco mais de pressão no jogador também. Então esse aí foi o nosso vídeo, trazendo alguns números do Claudinho, que vem fazendo a sua primeira temporada como profissional aí. Então, a gente fez essa análise. Se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa o gostei no vídeo, participa nos comentários dizendo aí o que você achou dessa negociação, se você gostou da contratação, e o Cruzeiro em breve deve anunciar oficialmente o Claudinho então como novo reforço para o restante da temporada. Esse foi o nosso vídeo de hoje, apresentando o Claudinho, novo meia do Cruzeiro, que tem 19 anos e é uma das promessas do futebol brasileiro. Se gostou do vídeo, se inscreva e até a próxima.